Agora eu quero falar um pouco sobre pacotes. O Julia, ele, quando você baixa ele, o executável, instalação, qualquer coisa, ele tem alguma funcionalidade, mas boa parte da funcionalidade vem em pacotes externos que você pode instalar opcionalmente. Né? Então, eu vou entrar aqui nesse notebook pacotes, tá? E ver mais ou menos. Existem agora já são mais de 3 mil pacotes registrados, né? E é uma parte essencial do ecossistema. Tá? Para você instalar um pacote, certo? Tem dois jeitos. Você pode usar o pacote PKG, que já vem instalado junto com o Julia, né? Então, por exemplo, aqui ele vai instalar o pacote Example. Tá? Esse pacote tipo um pacote mínimo só para mostrar como é que funciona o pacote, testar coisas por aí, certo? Existe um outro jeito, né? Você vê que ele depende de outros pacotes e ele está instalando isso automaticamente, tá? Para usar um pacote, né, você tem que usar esse comando using. Using ele vai carregar as coisas que tiverem nesse pacote, né, para a gente poder. E ele tem esse pacote na verdade tem uma função aqui só para a gente brincar. Tá? Então aqui eu vou adicionar um outro pacote, né, chamado Cos. Acho que já estava instalado, certo? E eu vou tentar usar ele. Instalar de vez em quando demora um pouquinho. A primeira vez que você roda um pacote também demora um pouquinho, algumas vezes. Dependendo do pacote, pode até ser meio chato. É um dos problemas do Julia. Tá? Aqui, então vamos criar. Tem uma função nesse pacote Colors que cria 100 cores distintas. Certo? Olha que interessante, né? Quer dizer, esse palete aqui, na verdade, é um. Na verdade, ele é um array, um vetor, certo? Desse tipo aqui que está definido nesses colors da vida, aqui, não sei que pacote exatamente, né? Que define um tipo de cor, certo? Só que o Julia, inteligentemente, tá? Isso é um dos grandes recursos do Julia, é, é, que é que você consegue trabalhar em diferentes ambientes, ter diferentes resultados, e aí um negócio meio dinâmico, assim, do nada ele aparecendo as coisas. Então, por exemplo, se eu criar uma. Eu posso criar cores aleatórias, certo? Numa matriz 3x3. Tá? E aí ele vai ter essas cores aqui dentro para você poder ver o negócio. Tá? É, esse aqui, então, tem alguns exercíciozinhos, tá? Vale a pena vocês fazerem, né? Eu já vou pular pro próximo notebook, que é a parte de plotar gráficos, certo? Assim, existem vários pacotes para plotar gráficos, tá? Esse plots, né, é um pacote, é um metapacote. Na verdade, ele promove uma funcionalidade e por trás dele ele pode usar vários outros pacotes de plotar gráficos, tá? Para instalar agora, eu vou tentar instalar ele num outro ambiente, né, que é o seguinte. Então a gente pode instalar aquele using package, package.ed, por aí. Quando você tem o terminal do Julia, certo? Se você apertar o botão fechar colchetes, ele vai entrar numa mini linguagem que é do gerenciador de pacotes. Ele tem vários comandos aqui, certo? Então você pode adicionar pacotes, compilar um pacote, desenvolver. Tem várias coisas aqui que ao longo do curso a gente vai aprendendo aqui a fazer. Tá? Em particular, para adicionar um pacote, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer ele por aqui. Add plots. Tá? Você vê que ele depende de um monte de outros pacotes.
certo? Esse GR que ele está instalando agora é um pacote de plotar, e aí o Plots pode usar esse e pode usar outros pacotes para fazer a coisa. Então, um outro exemplo que ele pode usar é um pacote chamado PyPlot, que ele usa uma biblioteca muito boa do Python chamado Matplotlib. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito de usar esse PyPlot. O pessoal que vem do Python, né, talvez vai apreciar mais isso aqui. Mas vamos seguir esse tutorial, certo? Então, feita a instalação, tá? Agora eu vou usar o using para carregar esse negócio. Bom, aqui você já vai ver um dos problemas do Julia, né? Nem tudo é perfeito. Você está vendo que a asterisco aqui ele está executando. A primeira vez que você carrega um pacote, ele meio que pré-compila algumas coisas, certo? Então isso aí demora bastante tempo. E aí a primeira vez que você plota algo, tá? Também demora bastante. Então assim, isso é bem chato, mas eu acho isso. O pessoal tá melhorando isso aos poucos, mas pelo menos nos próximos dois anos, assim, isso vai ser um problema sério ainda no Julia. Carregar a primeira vez. Mas depois que você carregou a primeira vez e depois que você plotou a primeira vez, aí ele funciona rapidinho, tá? Não é algo assim que você vai ter que ficar vivendo o tempo todo, né? Mas é algo chato que a gente ainda tem que viver com isso. Você vê, tá demorando, porque assim, ele tá compilando. Você se lembra que o Plots ele instalou um monte de pacote? E então ele está pré-compilando o Plots e todos esses outros pacotes que estão indo por trás aí. Então é por isso que ele demora um pouco a primeira. Agora já foi, certo? Então eu vou. O Plots, lembrando, ele é um meta-pacote. Então ele pode ter vários backends, a parte que faz o gráfico em cima disso. E alguns têm diferentes vantagens, desempenho, recursos. E aí a gente vai ver algumas coisas. Aqui ele vai usar dois backends, é o GR, certo? Ele tem um desempenho muito bom, né? E esse Plotly.js que ele é bom para interatividade. Tá? Então vamos gerar assim alguma coisa aqui, tá? Que é um gráfico assim, ó, temperatura global e o número de piratas no mundo. Né? Eu vou escolher agora o backend, que agora ele vai escolher o GR, certo? E aí agora a gente vai plotar. Você vê que essa primeira vez que ele plota, ele demora um pouco. Então aqui eu estou plotando o temperatura global versus o número de piratas, né? E em cima disso eu estou pondo aqui ligando por linhas e aqui ligando por pontos, tá? O interessante é que é o seguinte, você vê que esse segundo comando, você vê que ele tem uma exclamação, quer dizer que ele está modificando. Na verdade, esse aqui ele gera todos os eixos, tudo, esse aqui ele modifica o plot. Tá? Agora, quando eu executo a segunda vez, você vê que ele vai praticamente instantâneo. Tá? Só para vocês verem que não é só um truque da interface, né? Vamos colocar aqui. Aí, você vê que então o problema é sempre a primeira vez, tá? Você pode, lógico, modificar existem comandos para começar a deixar ele mais bonitinho, né? Certo? Então ele está pegando um objeto que estava aqui, que quando ele criou o plot, ele criou um objeto, modificou ele, e aí está adicionando labels, né? Nomes e coisas assim, títulos e por aí vai. Tá? E aí tem vários outros recursos, né? Tá? Existe um outro negócio bem legalzinho, assim, por exemplo, um dos backends que ele tem é Unicode. Né? Opa, aqui eu teria que chamar o using package.
Tá? Esse Unicode Plots, ele faz ele plota o negócio usando caracteres. Tá? Pô, mas para que eu vou fazer isso? Então vamos imaginar que você está rodando algum programa de CFD lá no cluster, certo? E aí você está rodando de casa com uma internet péssima, né? E aí você quer só dar uma visualizada em alguma coisa. Então isso aqui é muito útil para você rodar um modo texto. É mais útil do que você imagina. Tá? Tá, não sei o que aconteceu. Tá aí, ó. Né? Então, novamente, o recurso de plotagem é bem extenso, tá? Tem várias possibilidades, aí vocês vão ter que se sentir confortáveis aos poucos, né, com o que vocês estão fazendo. Tá? Vocês vão tendo que brincar, testar, pegar outros pacotes. Eu, particularmente, eu gosto bastante daquele PyPlot, certo? Não uso esse plots em geral. Né? E o pessoal acha que vem do Python, eu já recomendo usar direto isso aí. Tá? E aí tem alguns exercícios aí para você usar, para vocês fazerem, certo? Como isso aqui foi meio rápido, né? Vamos tentar já fazer o seguinte, que é mostrar, a gente fala, poxa, por que o Julia é rápido? Tá? Por que ele é rápido assim, e comparar com C, né, e Python e outras coisas assim, certo? Primeira coisa, o que a gente vai aprender aqui é fazer benchmark, né? E benchmark é algo complicado, porque como você mede, o que você mede e o que é o importante. Isso vai depender de situação para situação, né? Então, assim, por favor, não leve muito a sério isso, tá? Mas, bom, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Vamos definir uma função soma, certo? A gente vai definir essa função escrito à mão, simples em C, e usando uma opção de compilação que torna ele mais rápido em C. Usar a biblioteca padrão do Python, usar a função correspondente no NumPy e fazer escrito à mão, certo? E vamos fazer a mesma coisa aqui no Julia, né? Biblioteca padrão tem uma função sum. Fazer uma escrita à mão e fazer uma escrita à mão usando alguns recursos aí do processador, tá? Então, somar é simplesmente somar todos os elementos de um vetor. Então, primeiro, eu vou criar um vetor aleatório, né, que fica entre 0 e 1, certo? Portanto, o valor 10 deve ser 5 vezes 10 a sexta, a soma disso aqui. Tá, então vamos criar isso aqui. Beleza. Rodou, você viu que deu 5 vezes 10 a sexta. Né? Eu vou fazer o benchmark dele, certo? Só um detalhe, né? Quando você faz o benchmark, ele vai depender de várias coisas. Então, assim, muitas vezes. Então, por exemplo, a primeira vez que a gente roda esse sum, ele vai compilar uma versão específica para isso. Então, a primeira vez que você executa algo é sempre meio lento. Tá? Depois disso, vai ter um ruído estatístico. Então, existe um pacote do Julia que ele permite rodar o benchmark várias vezes e levantar algumas estatísticas. Tá? Então, se quiser instalar, eu acho que já está instalado aqui. Não, não está. Não está instalado. Não, é verdade. Não está instalado porque, por causa do curso, eu apaguei toda a pasta lá do ju.julia. Então ele está meio que começando do zero. Primeira vez que ele está usando, ele está pré-compilando, vai demorar um pouquinho, mas esse aqui o pacote é pequeno, né? Vamos fazer aqui em linguagem C, certo? Basicamente aqui, ó, tem uma função soma, né? Entra com o vetor e o número, e aí ele vai somando um negócio bonitinho. Nenhum segredo. Isso aqui é uma coisa, ele já está executando o comando aqui dentro do Linux para compilar, tá? E ele chama aqui dentro do Julia, ele chama diretamente a função, tá? Essa é uma coisa muito legal do Julia, que é muito fácil você chamar uma função do C. E outra coisa, o desempenho dessa chamada aqui, ó, que é o ccall, é o mesmo desempenho em geral de uma função em C, tá? Então não é algo assim que vai ficar muito lento nem nada. Então, se novamente a resposta deu 5 vezes 10 a sexta, lógico, essa função está certa. Né? Se você comparar um com o outro, ele vai ver que está
que está funcionando. Ah, só um detalhe aqui, você vê que para comparação, ponto flutuante, ele é, você não pode comparar exatamente, porque sempre vai ter um errinho, tá? De ponto flutuante. Depois a gente fala um pouco disso, né? E aí ele está usando esse operador aproximado, tá? Que você escreve como barra, opa, só para vir aqui embaixo, ó, barra, se você der e aí dá um tab, tá? Então ele está comparando o código com o Julia da biblioteca padrão Julia, certo? Você vê que ele dá parecido, né? Se você der um erro, não é exato, tá? Por que não é exato? Porque tem essas coisas de ponto flutuante. Então se você muda a ordem da soma, já dá um resultado diferente. Tá? Então a verdade é a seguinte, eu acho que o soma de ponto flutuante não é associativo. Certo? Em geral não é um grande problema. Alguma situação pode acontecer. Então agora a gente vai... Tá aqui só para ver o help lá daquela função. Né? Agora a gente vai fazer um benchmark disso aí. Ele está executando aquela soma várias vezes, certo? Qual usar? Então o que ele está tentando... Qual foi a vez que ele executou mais rápido, né? O máximo, certo? E o mediano, não sei o quê. O que a gente vai usar aqui como referência? Geralmente o médio, alguma coisa. O mais interessante, se quiser comparar realmente a arquitetura, né, a execução é o tempo mínimo. Por quê? Porque eu estou aqui eu tô gravando esse screencast, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então esse aqui talvez seja o mais confiável que tem. Tá? Mas isso aí você vê que não muda tanto, né? Apesar de que, por exemplo, num caso aqui é 50% mais lento, tá? Então só para a gente ver as coisas aí. Executei de novo, certo? Vou armazenar os resultados, tá? A gente vai plotar esses gráficos aí só para ver o negócio, né? Novamente, é a primeira vez que ele está plotando, ele demora um pouco. Tá, isso aqui está mais ou menos a distribuição, assim, ele rodou várias vezes, ele fez uma distribuição aqui de estatística do que ele levou aqui o tempo, tá? Eu vou rodar o mesmo código, só que na hora de compilar, a gente vai colocar essa opção Fast Math, certo? Essa é uma opção que ele meio que assim fala, olha, eu não vou garantir algumas propriedades, né, mas com isso eu posso ser mais rápido. Não é muito seguro fazer isso, mas de vez em quando você tem algum desempenho bem melhor, tá? Você vê, ó, que ele deu uma coisa assim, praticamente o dobro da velocidade do senor da chamada normal, tá? E só mudando a opção de compilação. Agora, eu vou tentar chamar um pacote chamado... tá vendo? Eu esqueci de adicionar esse pacote, tá? Esse pacote PyCall, ele permite, assim como aquele ccall lá, que é parte da linguagem de chamar coisas em C, esse PyCall permite você chamar coisas em Python. Né? Isso é muito cômodo. Se você tem alguma coisa feita em Python, você não precisa começar do zero, copiar. Você simplesmente chama ele a partir do Julia, certo? Então, e não é difícil de usar, tá? Então, por exemplo, tem uma função sum que tá no sistema, só você já chega aqui, tá? PyBuilt-in e executa a função e ele vai funcionar, aceitar como se fosse uma função Julia normal. Então, aí você vê que é bem mais lento, certo?
Pô, mas que lixo. Não, calma. É que essa função sum do Python, ela permite somar coisas diferentes, um monte de tipo de coisa. Ela é bem flexível, né? Então, se você quer ter algum desempenho forte, você não vai usar essa função. Você vai usar uma biblioteca chamada NumPy que faz essas coisas. Qual que é a sacada? Ela faz isso, ela tem por trás dela, ela tem uma biblioteca em C, certo? Então, tá, aqui eu acho que eu não preciso. Isso aqui é se você tiver. Essa opção aqui, se você não instalou o PyCall e não instalou as outras coisas, para você configurar o ambiente. No meu caso, o meu ambiente Python já tem isso aí. Então eu acho que eu não preciso fazer nada disso. Você vê, ó. Então, NumPy em Python, quer dizer, por exemplo, eu faria o seguinte, vamos ver aqui, ó. IPy. Então, import. Opa. NumPy, né? E aí vai ter o numpy.sum, que é o que ele vai usar aqui, tá vendo? Então ele está chamando PyImport aqui, ele já está pegando essa função. Tá? Aqui são algumas coisas aí, alguns recursos novos aí que ainda não chegou nesse pacote de PyCall. Mas o benchmark, você vê, ó, ele dá um desempenho excelente. Tão bom quanto o do C, ou até melhor do que aquela versão compilada do C. Por quê? Porque é um pacote que já tem muita gente muito boa trabalhando, né? Certo? E a gente que entende do assunto, usando bibliotecas bem otimizadas, tá? Então tem um resultado muito bom, né? Então se por um lado a biblioteca padrão do Python tem um desempenho péssimo, aqui no NumPy ele tem um melhor desempenho que a gente teve aqui. Agora, se eu escrever isso à mão, né, que nem eu fiz em C, e executar, quer dizer, só aqui, enquanto ele está calculando, fala, olha que interessante, você criou uma função aqui programando dentro do Julia, né? E aí usando ela diretamente, praticamente. Então é muito prático e muito cômodo fazer isso, tá? Bom, você vê que ela consegue ser bem mais lenta, a 50% mais lenta do que, ou vai, uns 30% mais lenta do que aquela função em Python mesmo, né? A biblioteca padrão, tá? Novamente, o problema não é de precisão, ou seja, ele está calculando tudo certo, vamos armazenar isso aqui. Agora ele vai fazer ele escrito à mão, eu vi a biblioteca padrão, tá? Essa biblioteca padrão do Julia, né, já está implementado e você vai ver que ela não é tão simples, porque ele tenta fazer algumas coisas mais inteligentes assim o negócio. Aqui está meio chato, mas paciência. Vamos ver aqui. Então vamos só já medir o negócio. Tá? A maior preocupação dessa é precisão, então tá aqui, ó. Você vê que a biblioteca tem um puta desempenho, tá certo? E lembrando, olha assim, ela é implementada em Julia, tá? Ela é implementada em Julia, certo? Não é algo assim. Se eu escrever, então vamos pegar aquela versão tosca que a gente fez em C. Né? Você vai ver assim, ele é lógico, não tem que ficar declarando os tipos, né, do C, então é bem mais simples, tá? Mas o interessante é o seguinte, você vê que ela tem o mesmo desempenho que a função em C. Agora, eu posso tentar usar recursos do processador. Esse SIMD é o Single Instruction Multiple Data. Ele tenta executar dentro do processador várias instruções ao mesmo tempo. É aquelas coisas assim, por exemplo, aqueles AVX, aqueles recursos lá que antigamente se falava muito, agora o pessoal já nem fala mais, mas é algo que é importantíssimo para desempenho. Tá? A única diferença que eu fiz em relação ao código anterior é colocar essa coisinha aqui, ó.
Novamente, você vê, o desempenho dele é tão bom quanto o Python NumPy, certo? E assim, o código o que, que é? É o código mais simples que tem. Essa que é a sacada do Julia. Você consegue escrever uma coisa, compara aqui, por exemplo, esse código. Vamos pegar o mais simples aqui. Esse aqui, com o código em Python. Praticamente uma tradução linha a linha. Só que aqui eu consigo ter o desempenho de C, certo? E colocando esse tipo de recurso, esse tipo de recurso não é uma, como dizem os americanos, um silver bullet, né? Não é uma bala de prata. Não vai, ele melhora algumas coisas, tem coisas que ele pode até piorar, tá? Então esse é o grande benefício da Julia, certo? Você consegue escrever código extremamente rápido, mas numa linguagem bem mais fácil, bem mais amigável do que C, por exemplo.